Vou te mostrar aqui, por exemplo. Veja bem. Quando você foi aqui, né, em obter dados, e você travou, eu que estava num projeto mais pesado, quando você veio aqui em obter dados e definiu o local de importação, o que acontece ali? Você fixou, né, fixou o Power BI, que ele vai trazer dados, vai importar que aquele local é a sua fonte de dados, certo? Que aquele local é a sua fonte de dados. Só que imagine o seguinte, você mandou para alguém esse dashboard, você mandou, ou você simplesmente mudou de pasta, tirou ele de um local e passou ele para outro local. Quando você for abrir o Power BI, inicialmente ele não dá erro não, mas quando você clicar em atualizar, ou você abrir o Power Query, o que vai acontecer ali? Ele vai reclamar. Vai falar assim, eu não estou encontrando a fonte de dados. Eu não estou encontrando a fonte de dados. Lá, eu vou mostrar para vocês aqui. Aonde está essa base de dados? Né? Ela está, no meu caso, no meu computador, ela está aqui em projetos práticos, não é isso? Dashboard de logística, base logística final, certo? Eu vou dar um Ctrl X aqui, um reportar, e vou simplesmente mudar ela para cá. Ou seja, o Power BI, ele está achando que onde está a fonte de dados? Logística. Base logística. Tudo bem. Até aqui não deu erro nenhum. Se eu clicar aqui em atualizar, ele vai procurar aquela base de dados e vai dar um erro. Isso pode acontecer, por exemplo, quando você muda a base de dados, ou imagina o seguinte, você mandou para um colega de trabalho seu o arquivo do Power BI e a base de dados. Você mandou para um amigo de trabalho seu o arquivo do Power BI e a base de dados. Quando ele abrir o arquivo do Power BI, o que vai acontecer? Imagine que você salvou a sua base de dados na pasta Meus Documentos. E ele salvou lá na pasta Downloads. Então o que vai acontecer? Quando ele for abrir, está dando um erro aqui. Mas o que está dando erro? Porque o Power BI está procurando a base de dados lá na Meus Documentos. E na verdade ela está em Downloads. A mesma coisa foi o que você comentou. Aí eu vou conectar lá no OneDrive. Eu fiz na minha máquina e agora eu vou colocar no SharePoint, eu vou colocar no OneDrive, por exemplo. Tá? Aqui, olha, na mesma opção que você vai para o Power Query, que é aqui em transformar dados, você clica na setinha aqui, está aqui essa opção, olha, configurações da fonte de dados. Aqui na configurações da fonte de dados, o que você vai fazer? Você vai clicar nela e vai mostrar para o Power BI em qual local agora está a sua fonte de dados. Ele está apontando para esse endereço. Né? Eu movimentei. Eu clico aqui em alterar a fonte, né? Vou clicar aqui em procurar e falo, olha, agora ela está. Onde eu movimentei ela? Deixa eu ver aqui. Ele deve ser outra pasta. Eu movi ela para cá. Eu vou copiar o endereço aqui. Aqui é outro projeto. Então, aí eu mostro, agora ele não está aqui, agora ela está aqui. Aí eu clico em abrir, clico em OK, fechar. Isso acontece muito quando você manda para alguém por e-mail o arquivo de dados do Excel, por exemplo, Aí a pessoa vai lá e faz, aí ela te manda. Não estou conseguindo abrir, o que ela tem que fazer? No seu computador, você salvou em um local. No computador dele, ele pode ter salvo em outro local. Aí ele tem que aumentar. Aí você manda só o arquivo, suponho, do Power BI, e ele só coloca o caminho da base de dados. Que é a mesma coisa. Sim, mas ele tem que ser um caminho, né? Ele tem que ter, por exemplo, se for dentro da rede da empresa, tudo bem. Mas, por exemplo, imagine que ele não tenha o caminho. Você tem que mandar o arquivo de dados também, o arquivo do Excel também. Entendeu? Então, por exemplo, você tem que mandar para o seu parceiro de trabalho 2 arquivos. O arquivo do Excel que está à base de dados e também o arquivo do Power BI. Tem que mandar os 2.
Entendeu? Os dois arquivos têm que ser enviados para ele, a base de dados e o Excel. Agora imagine uma situação diferente. A sua empresa trabalha em rede. Então todos os arquivos de dados, eles ficam no mesmo local da rede. Aí não, você mandar somente o arquivo Power BI, que automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai procurar o arquivo de dados na rede e vai achar. Tá? Muitas das vezes a conexão do banco de dados ela é melhor por isso. Você manda somente o arquivo Power BI. E dentro do Power BI vai ter o apontamento onde está a conexão com o banco. Né? Desde que você consiga conectar dentro do banco. Porque, por exemplo, né, a conexão do banco só é permitida dentro da empresa, só dentro da rede da empresa. Né? Aí vai dar certinho. Aí se essa pessoa for lá na casa dele, abrir o arquivo do Power BI e da casa dele não conseguir acessar a rede da empresa, aí já não vai conseguir mais ter acesso. Tá? Agora, por exemplo, se for na nuvem, imagine o seguinte, você criou um arquivo do Power BI, né, e colocou na cloud, na cloud da Microsoft, na AWS. Então a base de dados está lá. A base de dados está lá. Mas quando ele abrir em outro local, caso ele tenha permissão, ele vai se conectar diretamente na base e vai fazer. Agora suponha, se eu copiar o arquivo, suponha que está lá no banco de dados. Certo. Passo para o pendrive e faço ele em casa. Não. Isso. Entendeu? Aí vou fazer todas as modificações em casa. Aí depois eu quero usar aquele arquivo que está na rede só para atualizar se tiver alguma alteração nos dados. Então, vamos lá, para você fazer a alteração sem ter a conexão com a base, não dá certo não. Dá não? Que a todo, em qualquer coisinha, por exemplo, se você for acionar o Power Query, quando você entra no Power Query, ele já pede a base de dados. Se você entra, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu já usei, né? Por exemplo, eu cliquei em atualizar. Mas se eu não tivesse clicado em atualizar e tivesse entrado lá no Power Query, o que o Power Query faz? Quando você entra dentro do Power Query, ele consulta a base de dados. Ele pega e já dá um erro. Nós vamos ver mais no final aqui o que é a questão da publicação do Power BI Serviço. Porque aí o que acontece? Você publica no Power BI Serviço, aí da sua casa você vai acessar o dashboard e alterar por lá dentro do Power BI Serviço. Você tem uma opção de você alterar também o dashboard, tá? Com essa mesma aparência aqui do Power BI. Tá?